Os irmãos, a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Todos que trouxeram Bíblias, abra sua Bíblia. Carta de Paulo, a primeira epístola de Paulo, escrita aos irmãos que estavam em Tessalônica, capítulo de número 5. Enquanto você procura o texto, quero aqui primeiramente agradecer a Deus por mais esta oportunidade e agradecer também ao nosso pastor Valbert, por nos confiar estar aqui neste culto diário, nesta noite, juntamente com vocês. E o pastor nos cedeu a oportunidade para pregar a palavra. E me veio um texto ao meu coração, há dias que esse texto, estava pensando nesse texto, e eu achei oportuno pregar hoje em cima desse texto. Pensei em pregar outros temas, outra temática, mas aí o texto, todo tempo, falando no meu coração, então nós iremos falar ele em nome do Senhor Jesus. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 12, que diz assim: E rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os que tenham em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Rogo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Você pode dar um glória a Deus? Olhe para cá, foque em mim. Agradecer também a todos os dirigentes que estão aqui dentro da área, a todos os obreiros. Muito obrigado a todos. Olhe para cá, foque em mim, dá um zoom. Nós estamos diante de um texto em que ele foi escrito por volta do ano 50 a 51 depois de Cristo. Esse texto ele nos chama a atenção pela forma como ele foi escrito. Mas antes dessa carta foi dirigida à igreja que estava em Tessalônica, algumas coisas interessantes aconteceram e eu preciso falar isso para os irmãos. A igreja de Tessalônica, ela foi uma igreja que ela foi fundada pelo apóstolo Paulo. Quando você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 17, do verso 1 ao 9, você vai ver lá quando Paulo chega em Tessalônica, juntamente com Silas, e ali eles pregam em Tessalônica e eles são recebidos. Existia ali naquela cidade uma grande comunidade judaica, e aqueles judeus se uniram a Paulo e Silas, e muitos se converteram ao Senhor. A cidade de Tessalônica ela era uma cidade que ela era uma cidade costeira, uma cidade marítima, e o comércio era muito abundante naquela cidade. Para vocês terem ideia, a cidade de Tessalônica ela tinha aproximadamente 200 mil habitantes. Então era uma cidade próspera, uma cidade rica, e onde ali o comércio fluía naturalmente. Uma coisa que nos chama a atenção é que do capítulo 1, do capítulo 17, do verso 1 ao 9, ali começa uma perseguição contra Paulo e Silas e também contra os irmãos que aceitaram a Jesus naquela cidade. Aí o fato é que a perseguição foi tão grande que Paulo ele teve que sair às pressas de Tessalônica e desce para Bereia. De Bereia, Paulo ele prega o evangelho, ele é recebido, é tão tal que ele chama os bereanos de nobre, porque tudo aquilo que Paulo pregava, os bereanos consultavam na Torá, consultavam na lei e nos profetas. E ali também aquela mesma perseguição, porque Bereia ficava próximo de Tessalônica, a mesma perseguição que iniciou em Tessalônica, também começou lá em Bereia. E Paulo teve que sair às pressas também de Bereia para Corinto. Mas aí, nesse pequeno tempo em que a igreja de Tessalônica ela é fundada, acontece algo que não aconteceu nas demais igrejas. E o que foi que aconteceu? A igreja de Tessalônica ela foi pouco discipulada por Paulo, enquanto que as demais igrejas que ele fundou e que ele ajudou a discipular, elas tiveram um discipulado mais aprofundado. Segundo o historiador e um comentador bíblico, diz que o comentador da Bíblia global pentecostal, que é a Bíblia que eu estou usando, que é a Bíblia de estudo pentecostal, edição global, ele diz que a igreja, que Paulo permaneceu ali aproximadamente de 3 a 6 meses em Tessalônica. Então não houve tempo suficiente para amadurecer aquela igreja. Agora, depois de Paulo ter descido para Bereia, e de Bereia a perseguição vem, Paulo vai para Corinto. Paulo, quando chega em Bereia, ele se une a Timóteo, e ali ele pede para Timóteo ir a Tessalônica para ver como é que estava o andamento da obra. Quando Timóteo vem para Tessalônica, Timóteo ele começa
a colher informação dos irmãos do que estava acontecendo na igreja. E ali, quando Paulo se desloca de Bereia para Corinto, Timóteo se encontra com Paulo lá em Corinto, e lá Timóteo traz todo um relatório para Paulo dos acontecidos daquele pequeno instante que ficaram ali, e devido porque eles tiveram que sair, os irmãos passaram algumas dúvidas para Timóteo, e Timóteo passa para Paulo. Aí Paulo resolve escrever essa epístola para os irmãos que estavam em Tessalônica. No capítulo 1, verso 1, você vai ver ele dizendo: Paulo, Silvano, esse Silvano é o mesmo Silas, entendeu, irmãos? Paulo, Silvano e Timóteo. Os 3 irmãos estavam ali agora unidos, o trio, né? Estavam ali unidos, e agora Paulo começa a escrever para a igreja que estava em Tessalônica, tirando a dúvida dos irmãos, porque os irmãos, como eu já falei anteriormente, eles não foram bem doutrinados, não foram bem discipulados, e tinha muito irmão duvidoso, e estava acontecendo esses problemas. Um dos problemas que a gente vê no capítulo 4 da primeira epístola aos Tessalonicenses é acerca daqueles que haviam morrido, e acerca daqueles que haviam sido, que dormiam no Senhor. Existia uma dúvida grande entre os irmãos, e Paulo ali começou a falar de que Cristo era a primícia dos que dormem. Paulo começou a falar ali acerca do arrebatamento, explicou para eles claramente como seria o arrebatamento. Aí estava acontecendo outro problema, porque eles já tinham ouvido falar acerca do arrebatamento, mas aí qual foi o problema que aconteceu? O problema que aconteceu lá é que muitos irmãos, novos decididos, novos convertidos que estavam ali em Tessalônica, começaram a vender suas propriedades. Aí Jesus está voltando, a gente vai ficar aqui, digamos assim, tranquilo, aguardando Jesus voltar. Aí Paulo disse: não é dessa forma. A gente vai aguardar Jesus voltar, mas trabalhando no dia a dia, trabalhando na seara do Senhor, mas aguardando o retorno do Senhor Jesus. E assim aqueles irmãos, quando receberam essa carta, a carta foi lida perante toda a igreja, e a igreja recebeu e entendeu o recado que Paulo estava passando para aquela igreja. Agora, no capítulo 5 que nós lemos, onde Paulo já está encerrando a carta, eu estou fazendo aqui um breve resumo, estou fazendo aqui o resumo do resumo, porque isso aqui é bem extenso. Paulo novamente dá uns conselhos, já nas suas saudações, já na sua doxologia, que é o encerramento do livro. Paulo agora dá um conselho para aquela igreja. Aliás, no capítulo 5 e no verso 14, Paulo dá precisamente 4 conselhos para aquela igreja. E sobre esses 4 conselhos que Paulo deu para aquela igreja, são os 4 conselhos que eu quero falar nessa noite para os irmãos. Você pode dar uma glória a Deus? Olhe para o verso 14, por favor, abra sua Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta. Eu já vou falar um pouco mais calmo, porque eu tenho crise alérgica e esses dias eu estou com crise. Pensa, é ruim, para falar é ruim, às vezes é chato, mas a gente vai vencer no nome do Senhor Jesus. Capítulo 5, verso 14, por favor, diz assim: rogo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consolei-os de pouco ânimo, sustentei os fracos e sejais pacientes para com todos. Eu estou falando aqui precisamente de 4 conselhos que ele deu no capítulo 5, verso 14. Mas lá no verso de número 12, ele dá um conselho, para que todos tenham estima por aqueles que trabalham na obra do Senhor. Olha para cá agora. Eu vou falar agora desse conselho primeiro, para depois entrar nos outros 4. Amém? Paulo está dizendo para os irmãos, para que todos os irmãos venham ter estima, para que os irmãos venham respeitar aqueles que trabalham na obra. E aqui ele está se referindo a líderes, para os líderes, mas dizendo para a igreja que estava ali: olha, vocês têm que respeitar os seus líderes, vocês têm que estimar os seus líderes, porque eles trabalham na obra, e o trabalho deles é precioso para o Senhor. Aleluia. Infelizmente, irmão, hoje tem muita gente que não entende isso. Por que não entende isso? Porque falta de Bíblia, falta de estudo, não vem à escola bíblica dominical, são preguiçosos, preferem às vezes ficar assistindo o Globo Rural e até aqueles desenhos que passam lá na TV, do que vir à escola dominical para aprender mais acerca da palavra de Deus. E às vezes tem irmãos que não entendem que o líder ele é posto por Deus, ele é colocado por Deus, e nós como crentes, salvo, lavado e alvejado no sangue do Cordeiro, temos que ter a maior estima pelos nossos líderes. Está no verso 12 e no verso 13, porque eles trabalham na obra do Senhor. Agora eu quero me prender agora o verso de número 14, que nos chama a atenção. Paulo, escrevendo para os irmãos que estavam ali, ele disse: olha, eu quero que vocês corrijam os desordeiros. Em algumas versões vai estar escrito aqui, ó, os ociosos.
Se você for pegar a palavra desordeiros e ociosos, vai dar quase com o mesmo sentido. A linguagem de hoje, se eu não estiver enganado, na sua é ociosos, pastor? É os desordenados. Mas tem uma linguagem que vai falar dos ociosos. Eu não sei qual é a versão. Mas aqui Paulo está se referindo para a igreja, para que aquela igreja viesse entender. Olhe para cá, por favor, olhe para cá. Para que aquela igreja viesse entender que a igreja, ela tem autoridade para corrigir os desordeiros. Quem são os desordeiros, pastor? Vou explicar para você. Qual é a tua versão aí? A do pastor Valbit é desordenados, né? A do irmão Franciel é insubmisso. Obrigado, meu irmão. Deixa Jesus usar vocês aí, viu? Para me ajudar. Então, meus irmãos, Paulo estava dizendo que a igreja do Senhor, ela tem autoridade para corrigir os desordeiros, os insubmissos, os desordenados, né? Digamos assim, os que vivem fora dos padrões, Senhor. E vive de forma desordenada. Obrigado, pastor. Vive de forma desordenada. A igreja tem autoridade para isso. O que acontece hoje? Olha para cá, eu estou falando de Bíblia. O que eu estou pregando hoje? Bíblia. Então nós vamos focar na Bíblia. O que acontece hoje? Hoje, às vezes, o irmão é crente, lavado no sangue do Senhor Jesus Cristo, vive uma vida corretíssima, vê alguém fazendo algo errado, mas não tem coragem de falar. Vocês entenderam, amém? Não, isso aí é para o pastor, é para o dirigente, é para o pastor da área. Mas no texto bíblico aqui, Paulo, ele tá se referindo para que os irmãos viessem a corrigir os desordeiros. Se o irmão está vivendo em sã comunhão com o Senhor Jesus Cristo e com a doutrina bíblica, e se você vê alguém fazendo alguma coisa de errado, você tem autoridade para corrigir ele amorosamente. Aqui entra outra questão, porque às vezes tem pessoas que vai chamar a atenção de alguém, não sabe chamar a atenção. Eu já trabalho com o pastor Valbert há muito tempo. Uma vez ali na área 1, ele foi chamar a nossa atenção dos dirigentes, dos obreiros, e lá ele desceu uma ripa em nós. Lá foi peia, irmão. Entendeu? Ele sabe bater, mas também ele sabe passar o bálsamo. E ele brigou com a gente, falou, reclamou, e nós reconhecemos que nós estávamos errados. Quando terminou aquela reunião, né, todo mundo sorrindo, eu cheguei para ele, pastor, rapaz, o senhor bate, que a gente nem sente a dor. Você entendeu? Porque ele fala com amor. Ele fala, meu irmão, dentro do princípio da palavra. Ele não chega brigando, estou falando da qualidade do nosso pastor. Ele não chega brigando, às vezes você vê ele aqui, assim meio, você pensa que ele está zangado, às vezes está. Mas ali, meu irmão, ele está falando, mas ao mesmo tempo, a gente sente aquele impacto da peia, da pisa, né, como se diz lá no interior, mas ao mesmo tempo nós estamos dando glória a Deus pelo pastor que nós temos, porque sabe nos corrigir. Então, irmão, às vezes o irmão vê alguém fazendo coisa errada, eu não vou falar, eu não vou dizer, porque isso aí é atribuição só para o pastor. Não, irmão, nós temos autoridade para fazê-lo, porque, meu irmão, a Bíblia... Vamos pensar um pouco. Imagine se a gente vê alguém fazendo coisa errada, não, vamos deixar só para o pastor resolver, e ninguém diz nada, ninguém chama a atenção, e se aquela vida morrer e for para o inferno no pecado, e aí como é que fica a nossa situação? Que nós poderíamos muito bem ter chamado a atenção. E exatamente, como é que fica a nossa consciência? Né? Como é que fica a nossa consciência? Perante Deus, porque uma alma se perdeu, porque não foi avisada a respeito do pecado. Então, meu irmão, o conselho que Paulo deu para a igreja em Tessalônica, e eu estava vendo dois comentários interessantes, de Calvin Barth, ele diz que essa atribuição aqui não é somente para o pastor chamar a atenção, mas é também para a igreja do Deus vivo, que ela é embaixadora do reino dos céus. Você pode dar uma glória a Deus? Então nós podemos, meu irmão, chamar a atenção de forma amorosa. Eu já vi irmão chamar a atenção de outro irmão de forma grotesca, irmão, e aí às vezes acaba gerando briga, acaba gerando uma situação desconfortante, e às vezes a pessoa que está no pecado quer se auto-justificar pela forma como ele foi chamado a atenção. Mas o texto bíblico aqui nos abre a mente que nós temos que chamar com amor, com educação, porque todos nós recebemos educação do nosso pai, recebemos educação na escola, mas também nós recebemos educação do maior educador que existe no universo, chamado Espírito Santo de Deus. Aleluia, porque ele educa a igreja do Senhor Jesus através dos ensinamentos. Vamos para o segundo conselho que Paulo dá. Esses desordeiros, vou botar os desordeiros. Os desordeiros, como já falei, aqueles que vivem de forma, não vivem na linha cristã.
não vive dentro da sã doutrina. Paulo chega a escrever, não me lembro qual é a epístola, ele diz, olha, se alguém não está dentro da sã doutrina com esse, vocês nem comam com ele, nem se aproximem dele, porque está vivendo de forma desordenada e não está vivendo conforme os princípios da palavra de Deus. E esses desordens, irmão, pode ser aquele irmão que às vezes fala demais, gosta de fofoca, né? Às vezes fala demais, tem a língua grande, é fofoqueiro, gosta da vida dos outros. Irmão, até nisso aí a gente tem que chamar a atenção um dos outros. Às vezes quando a gente estiver falando demais, meu irmão, não faça isso, irmão, não faça isso não. Deus não se agrada da forma como meu irmão está falando. Quando o cristão tem a sensibilidade do Espírito Santo, ele fala logo assim, ó, eita, pequei. Eu me lembro do irmão Toninho, ele auxiliou o pastor Valbert. O irmão Toninho, irmão, nós estávamos numa reunião de oração e Deus levanta uma profetisa. E o irmão Toninho já é um rapaz de mais de 40 anos, doido para casar, caçando a irmã. Ele disse que saía evangelizando as irmãs aí na igreja, doido para casar, né? Aí, irmão, num determinado momento, Deus levantou uma irmã lá em profecia, a irmã chegou e bateu nos peitos dele. Olha, a tua eu já preparei. Só que o irmão Toninho estava, né, caçando a preparada por aí, não sossegava. Mas crente, um músico crente, o pastor Valber conhece muito bem, é mototáxi, o homem é crente. Quando ele se ajoelha, ele vai falando em mistério. Aí o irmão Toninho olhou assim para a irmã e falou assim, ai, tu não quer prestar com ele mesmo. Vocês entenderam? Mas ele entendeu o recado de Deus. Ele falou com ele mesmo, ai, tu não quer prestar. Então ele se corrigiu. Pouco tempo depois, Deus deu uma esposa abençoada para ele. Então vamos para o segundo. Olhe para cá, por favor, foque em mim. Conselheiros os de pouco ânimo. Irmão, aqui nós temos que aconselhar os de pouco ânimo. Quem são esses de pouco ânimo? Irmão, esses pouco ânimos aqui, os de pouco ânimo, é aqueles que às vezes estão entre dois pensamentos. Um dia ele está crente 100%, outro dia ele está desviado, né? Um dia ele está voando nas asas do Espírito e outra vez ele está murmurando. São pessoas de pouco ânimo. Eu li também um comentário de Calvin Barth, né? Mais ou menos assim o nome do rapaz. John Calvin, perdão. John Calvin, ele diz que esses de pouco ânimos aqui também são aquelas pessoas que são fracas na fé e uma vez por outra estão dando uma escorregada, né? Cai, às vezes são disciplinados. Às vezes são disciplinados no gabinete, quando a coisa se torna pública, aí tem que ser disciplinado em público. Então Karl Barth está se referindo também a esses irmãos, que quando cai da graça, às vezes por uma falta de vigilâncias, tropeçou, caiu na fé, aí procura o pastor da igreja, procura o anjo da igreja, o conselheiro da igreja para poder se corrigir. Aí Paulo dizendo para a igreja que está em Tessalônica, ele diz, olha, consoleis os de ânimo, consoleis os de pouco ânimo, os de pouca fé. E também aqui, ele está se referindo àqueles irmãos, que vive, que a vida dele, digamos assim, ele não vive no pecado, não cometeu nenhum pecado grave, não se prostituiu, não bebeu, não fumou, não matou, não fez nada de errado, mas ele não consegue se firmar 100% na graça, não consegue se entregar. Qualquer tribulação que vem sobre a vida dele, ele se abala. Qualquer coisa, qualquer vento que vem contra a vida dele, ele se abala. Aí Paulo está dizendo para os irmãos que estavam em Tessalônica, e o Espírito está dizendo para a noiva do Cordeiro nessa noite, nós temos que consolar essas pessoas com uma palavra de fortalecimento. Mas vocês têm ideia, vocês não imaginam às vezes a quantidade de pessoas que procuram a minha pessoa para receber uma palavra. Oh, pai, coça a cabeça. E ali eu já fico preocupado, atribulado. Eu digo, Jesus, o que é que eu vou dizer para esse irmão? O que é que eu vou falar para essa irmã? O Espírito da verdade me ajuda. Vocês entenderam? Mas ali, irmão, Deus sempre nos orienta, sempre nos dá uma palavra direcionada à situação que a pessoa está vivendo. E ali, graças a Deus, o Espírito Santo renova. E essa tarefa não é só do pastor Valbert, que é o nosso pastor da área, não é só do Franciel, do Hilderlan, do Eliel, do irmão Nil, que não está presente, dos demais obreiros. Não, esse papel também é seu, meu irmão. Aleluia. Imagine você, teu irmão está do teu lado, aí chega para você, ô irmão, ore por mim, porque eu não aguento mais, eu estou fraco na fé, eu estou para desistir. Aí você vai dizer assim, não, procure o pastor. Não, irmão, o mesmo Espírito que está sobre a vida da liderança, também está sobre a tua vida.
O mesmo Espírito que se move no coração da liderança é o mesmo Espírito que se move no teu coração. Você pode dar uma glória a Deus? E se você pedir a Ele, Ele vai te dar a palavra certa no momento certo. Eita, o Espírito Santo, Ele é tremendo. O Espírito Santo é tremendo, meu irmão, porque o Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz, né, no capítulo 8, que quando a gente não consegue mais nem orar, só gemer, ele pega a nossa oração, leva até a Deus com gemidos inexprimíveis. E às vezes a pessoa está gemendo, aí Deus toca no coração de alguém que às vezes está do outro lado de Bacabal, vai na casa do meu servo ou da minha serva e diz assim, 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 amém. Quem é que faz essas coisas? É o Espírito do Senhor. Então nós podemos consolar os de ânimos que estão desanimados. Quantos irmãos às vezes vêm à casa do Senhor desanimados? Quantos? Quantos? Eu vou tirar por mim. Quantas vezes eu já cheguei aqui, irmão, desanimado, né? Não querendo desistir da vida não, mas às vezes a gente passa por cada situação que a gente desanima. Porque nós somos mortais. Aí chega aqui arrastado. Aí às vezes a gente senta bem aqui, eu gosto de sentar ali, né? Senta ali, se ajoelha, ora. Aí fica, meu Deus do céu, meu Deus, me ajuda. E de repente, irmão, um louvor é o suficiente, irmão, para o Espírito do Senhor falar conosco, nos animar. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. O Espírito do Senhor, Ele vai te animar mais ainda no nome de Jesus. Aleluia! Você está sentindo a graça dele aí na tua vida? Você está sentindo aí o mover dele no teu coração? Pois é, meu irmão, é o Espírito do Senhor que faz essas coisas extraordinárias. Vixe, o horário já foi. Vamos lá, o horário é igual instrumento de juquireiro, meu irmão. Foi-se. Então vamos lá para o terceiro conselho. Sustenteis os fracos. Oh, meu irmão. Sustentar os fracos aqui também a gente pode incluir esses fracos no segundo grupo, que é o grupo também daqueles que são fracos na fé. Nós podemos classificar ele no segundo grupo que eu falei aqui, que a gente tem que consolar os de pouco ânimo. Mas esses fracos aqui também são as pessoas que são fracas na fé, que infelizmente existem pessoas que são fracas na fé, que são sujeitos a cair, são sujeitos a pecar, sujeitos a murmurar contra o Senhor Jesus. Vamos para o quarto, para eu caminhar para o encerramento. O quarto conselho, ele vai dizer algo interessante. Olha para a sua Bíblia, por favor, a última parte. Ele diz assim, ó: sustenteis os fracos e sejam pacientes para com todos. Eita, agora foca em mim, dá um zoom. Eu lembrei do pastor José. Tá filmando direito aí, não tá, menino? Pastor José, foca em mim, dá um zoom. Agora aqui é o X da conversa, irmão, o X da questão. Sede paciente para com todos. A Bíblia está dizendo o seguinte, para mim e para você. Não, é o pastor Wendel que está dizendo lá na gente. Não, é a palavra que está dizendo. Diga comigo, a palavra. É a palavra que está dizendo. Então a palavra está dizendo que eu e você temos que ter paciência para com todos. Aleluia. Pastor Wendy, aqui é onde entra os estressados. Ixi. E como é que fica a questão dos... E como fica a questão dos estressados aqui? Os estressados, meu irmão, tem que pedir ao Espírito do Senhor para que o fruto do Espírito brote no seu coração. Aleluia. Eu não sei o que você sabe pensando em ouvir lá da sua casa, não. Mas eu sei o que eu estou dizendo aqui, que o Espírito mandou dizer, irmão. Aleluia. Como eu já disse anteriormente, pastor, eu tentei pegar outra mensagem, mas não consegui. O Espírito nos direcionou para esse texto e nós vamos focar nele, porque eu já estou quase encerrando. Então, a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você, através da minha boca que vos fala, que nós temos que ter paciência para com todos. Paciência com os fracos, paciência com os murmuradores, paciência com os incrédulos, paciência com os faladores, paciência com os que quase não falam nada, né? Igual o Aderbaldo, não fala nada. Paciência com todos. Aleluia! O pai paciente com o filho paciente com o pai, a mãe, né? É um pouco complicado, a mãe paciente com os filhos, e assim vice-versa. Mas nós, como cristãos, precisamos ter essa paciência para com todos. Porque se nós não tivermos paciência para com todos, quem é que vai ter paciência com a gente? Aleluia! Olha, meu irmão, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele foi paciente conosco.
Eu não sei, irmão, talvez seja pessoa aqui que aprontou mais do que eu, mas eu aprontei um bocado. Eu fiz coisas que acho que até o cão duvida do que eu fiz, entendeu? Mas aprontei muito. Quando eu aceitei a Jesus, disseram assim para mim, rapaz, não dou 2 semanas. Dessas 2 semanas já tem 23 anos que deram para mim. Porque quando eu aceitei a Jesus, eu aceitei foi a Jesus. Não foi a religião, eu aceitei foi a Ele como meu Salvador. Então, irmão, Jesus ele teve paciência comigo. Eu fui evangelizado dos meus 10 anos até os meus 19 anos de idade, sendo evangelizado. Venho de uma família onde mais de 80% dos membros da minha família, por parte de pai, são crentes. Tem um tio pastor, tem um primo pastor. Então, irmão, Deus ele foi muito paciente para comigo. Imagine com você também. Ele foi paciente com você. Ele foi misericordioso conosco. E também nós temos que exercer a misericórdia também para com todos. Mas tem pessoas que, infelizmente, eles não conseguem ser pacientes para com todos. E às vezes acontecem situações desagradáveis em suas vidas que eles não conseguem nem sequer perdoar a pessoa. Vocês entenderam, amém? Então, irmão, nós temos que ter paciência com todos. Porque quando nós exercemos a paciência para com todos, nós aprendemos a amar todos, nós aprendemos a tolerar todos, nós entendemos o lado do irmão, nós entendemos às vezes até o porquê que o irmão se comporta de tal forma. Isso aí já está dentro da psicologia. A gente vai entender o porquê que o irmão se comporta de tal maneira. Tem irmão às vezes que é um tanto grotesco, bruto, né? Tem uns que jogam até pedra na lua, irmão. Tem uns que são, né? Tem uns que são mais calmos, mais tranquilos, mas todos eles foram comprados e lavados com o sangue de Jesus Cristo. Agora cabe, pastor, como eu faço para mudar isso na minha vida? Cabe a você dar lugar ao Espírito do Senhor, para que o Espírito do Senhor venha gerar o fruto do Espírito na sua vida. Olha, quando a gente fala do fruto do Espírito, o fruto do Espírito ele não é só um. O fruto do Espírito eles são quantos? Eles são 9 atribuição referente a um único fruto. Quando o crente tem o fruto do Espírito na sua vida, ele ama mais, ele perdoa mais, ele não se fere por qualquer coisa, entendeu? Ele pode até se zangar, ele pode até se estressar, mas aí quando a raiva passa, o Espírito Santo acalma ele libera o perdão automático, está perdoado. Aleluia. E existe, irmão, como eu falei anteriormente, uma questão que muita gente não consegue perdoar, por conta de, às vezes, de alguém que vem com estresse com ele. Às vezes a pessoa não sabe lidar com a situação. E deixa eu dizer três coisas para você. Existem 3 pecados que Deus não perdoa. Olha para cá, foca em mim. Primeiro, não liberar perdão, Deus não perdoa. Mateus capítulo 6, do verso 35, 37, se não estiver enganado, diz assim: se vocês não perdoar as ofensas dos homens, tampouco o vosso Pai que está no céu vos perdoará. É o pecado imperdoado. Só é quebrada essa barreira aí. Só é quebrada essa barreira aí a partir do momento que a pessoa libera perdão. Entenderam, amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. Segundo pecado imperdoado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esqueci a referência agora, mas está na Bíblia, está nos evangelhos, viu, irmão? Mateus e Lucas falam sobre isso. A blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir ao demônio a obra que é realizada pelo Espírito Santo. É aquela questão. A pessoa vê a manifestação do Espírito Santo e atribui aquilo ali a Satanás. O que Jesus estava fazendo quando não sei se foi os escribas ou foi os fariseus, atribuíram que o que ele estava fazendo era a obra de Beelzebu, na hora que ele estava realizando uma cura. Estava realizando uma libertação de um rapaz e a cura. E de repente eles, rapaz, saiu o espírito do cão que está na vida dele. Oh, meu irmão. E olha que quem estava sobre a vida de Jesus era o Espírito Santo. Porque dele mesmo Jesus, ele não realizava nada. Por quê, pastor? Vamos para a Bíblia? A Bíblia. É o livro dos livros. Filipenses 2, do verso 6 em diante, vai dizer que ele se esvaziou-se. Ele aniquilou-se. Então todas as obras que eram realizadas por intermédio de Jesus Cristo, era a obra do Espírito Santo na vida dele. As revelações que ele tinha, as visões que ele tinha, tudo era atribuído ao Espírito, porque ele, dele mesmo, ele se esvaziou, ele aniquilou-se a si mesmo. Vocês entenderam? Assumindo a forma de servo. Aí, terceiro pecado imperdoável, eu esqueci foi o capítulo, mas está no livro de Hebreus. É o pecado da apostasia.
O que é apostasia? Apostasia é aquele que uma vez foi usado pelo Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo, foi iluminado pelo Espírito Santo, recebeu dons do Espírito Santo, caiu, se desviou e não voltou mais. O escritor aos Hebreus diz que para essa pessoa que foi cheia do Espírito Santo, experimentou as coisas celestiais do céu, para ela é impossível ela ser renovada para arrependimento. Vocês entenderam, amém? Isso se chama apostasia. E para encerrar o texto que eu estou dizendo aqui, irmão, vamos para Gálatas. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 23, vai falar do fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? É o amor. Diga comigo, amor. Diga assim, eu preciso ter amor. Segundo, diga comigo, gozo. Eu preciso ser mais alegre. Diga comigo, paz. Eu preciso ter paz. Diga assim comigo, longanimidade. Isso que fala da paciência. Preciso ser paciente. Diga comigo, benignidade. Preciso exercer a benignidade. Diga comigo, bondade. Preciso ser bom. Você sabia que quando você é bom para com outra pessoa que às vezes você nem conhece, você se sente bem? Mas às vezes tem pessoas que não gostam de fazer o bem, né? Não gostam. Lembra da palavra do samaritano? Daqueles bons samaritanos que ia descendo vinha de Jericó para Jerusalém, socorreu aquele rapaz que foi espancado por salteadores. Ele não conhecia ele, mas ele fez um ato de bondade, de misericórdia, de benignidade. Diga comigo, a fidelidade. Eu preciso ser fiel. Diga comigo, mansidão. Eu preciso ser manso. Diga comigo, domínio próprio. Diga comigo, domínio próprio. Nós precisamos mais desse fruto do Espírito na nossa vida, o domínio próprio. Dominar as nossas emoções. Dominar a língua. A gente morde égua, nem que sangre. Morde, fale mais não, coisa ruim, né? Língua réia falando besteira, entendeu? Precisamos nos dominar mais. O fruto do Espírito Santo é ter todos essas 9 qualidades que eu falei para cada um de vocês aqui nessa noite, que serve tanto para quem fala, como para quem está ouvindo. Eu vi um certo teólogo dizer que às vezes tem pregadores, né, que vão pregar, pastor Valbert, e só refere para a igreja como se ele nunca pecou. Não, irmão, nós temos que nos incluir. No momento que nós estamos pregando, nós nos incluímos também, porque somos mortais, sujeitos às mesmas falhas que cada um de vocês também são sujeitos. Encerro dizendo, se cada crente colocar no seu coração e entender que ele precisa ter paciência para ser paciente para com todos, os problemas que existem dentro de congregação seriam menos. Aleluia. Entendeu? Eu descobri uma coisa interessante, pastor, sobre as pessoas às vezes que são... Aquelas pessoas que às vezes são impacientes. Eu gosto de me aproximar de pessoas que são impacientes. Assim, às vezes, zangada, bruto. Eu descobri uma qualidade que eles têm. Sabe qual é a qualidade que eles têm? Eles são fiéis. Eles são verdadeiros, eles são leais. Rapaz, eu admiro pessoas assim. Lealdade. Não estou dizendo que os demais não são, mas é uma qualidade que quase todas as pessoas que agem dessa forma, Anderlan, pastor Val, eles são leais. Eles são fiéis. Eles morrem, mas segura a conversa. Por quê? Porque mesmo às vezes eles se comportam de tal forma, mas tem algo de Deus na vida deles. Aleluia. Tem algo do céu na vida deles. Irmão, conversando com alguém, que eu já tenho contato com várias pessoas, já passei várias congregações. Eu conversando com alguém, ela disse da seguinte forma para mim: eu tento ser diferente, mas eu não consigo. Uma irmã, né? Eu tento ser diferente, mas eu não consigo. Aí a gente foi conversar. Eu descobri algo na vida dela, irmão, assim a lealdade que ela tem. A fidelidade que ela tem na vida dela e a lealdade. É uma pessoa leal. Quando ela é amiga de uma pessoa, ela é uma amiga verdadeira. Mesmo que as pessoas digam tudo ao contrário a respeito daquela amizade, ela não abre mão. Sou amiga e não abro mão daquela pessoa. E eu descobri outra coisa, eu falei dessas qualidades, que é a lealdade, ser verdadeiro, fidelidade. Mas, isso eu estou falando aqui, não é para todos, mas existe esse público que geralmente se comporta dessa forma.
Fui pesquisar um pouco sobre isso e é interessante. Existem aquelas pessoas que são sanguíneos, existem aquelas pessoas que são fleumáticos, existem aquelas pessoas que têm um temperamento explosivo, mas também, irmão, dentro de tudo isso que existe dentro da casa do Senhor, existe também algo por trás na vida dessas pessoas. O que é que existe por trás e ao mesmo tempo estão dentro dessas pessoas? Essas pessoas querem chegar no céu. Quem quer chegar no céu aí? Levante sua mão, por favor. Aleluia. Feche seus olhos, por favor. Vou encerrar, meu pastor. Feche seus olhos, por favor. Aleluia. Se Deus fosse nos tratar pelas vezes que nós somos grosseiros, mesmo, nós estava perdidos. Mas Ele não nos trata segundo as nossas fraquezas, segundo as nossas queixas e murmurações. Aleluia. Ele nos trata segundo a sua grande misericórdia. Nessa noite, meu irmão, continue com os olhos fechados, por favor. Nessa noite eu vim aqui falar para você o tamanho da responsabilidade que pousa sobre nós como igreja. Que nós como igreja não temos que ter paciência, nós temos que ser pacientes. Se Deus foi paciente para conosco, então por que não ter paciência com os demais? Quando nós exercemos, meus irmãos, a paciência para com todos, nós exercemos a longanimidade, a bondade, a misericórdia, o amor, nós liberamos o perdão e nós vemos a manifestação da graça de Deus na nossa vida e na vida do nosso irmão. Eu encerro meu pastor dizendo, eu encerro dizendo, por que muitos não conseguem? É porque, irmão, às vezes não tem uma intimidade profunda com o Espírito. Mas nessa noite vai começar a mudar na tua vida. Vai começar a mudar. O Espírito do Senhor vai começar a te despertar para você buscar a presença do Deus eterno. Para que a tua vida venha a ser uma vida completa, plena, aleluia, da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. Para que a tua vida venha a ser cheia da plenitude de Cristo. E para que você venha a cada dia se revestir de Cristo. Como está escrito em 1 Coríntios 11:2. Para que você se torne um imitador de Cristo a cada dia. E não só você, mas para que nós todos estejamos incluídos nesse pacote. A cada dia, a cada instante da nossa vida, sermos imitadores de Cristo. E proclamarmos o evangelho da libertação e da salvação a todos quando precisam desta salvação maravilhosa. Você pode dizer amém?